Olá, galera. Bom dia para quem está assistindo no período da manhã, boa tarde para quem está assistindo no período da tarde. Aqui é o professor Everton. Nós vamos dar continuidade à matéria da aula passada, que foi a Guerra dos 100 Anos. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre a Guerra das Duas Rosas, ou a Guerra das Rosas. O que foi essa Guerra das Rosas? Ela foi um conflito que aconteceu na Inglaterra durante os anos de 1455 e 1485, entre duas famílias nobres, na Inglaterra, os York e os Lancaster, ambos descendentes do Plantageneta. Travaram uma guerra pelo trono inglês. Os conflitos que caracterizaram a Guerra das Rosas estenderam-se pelo reinado de Henrique VI, Eduardo VI, Eduardo V e Ricardo III. Ao final desse conflito, Henrique Tudor surgiu como alternativa para o trono inglês. E ao ser coroado em 1485 como Henrique VII, foi iniciada a dinastia Tudor. Um dos resultados da ascensão dos Tudor foi a centralização do poder na figura do rei. Mas de onde vem esse nome, a Guerra das Rosas? Da onde veio a origem esse nome? O nome ele faz referência aos símbolos das famílias que disputavam o trono inglês do século XV. Os Yorks tinham como símbolo uma rosa branca, como na imagem vocês vê, e os Lancaster uma rosa vermelha. Depois que Henrique Tudor assumiu, como forma de reconciliar tudo isso que estava acontecendo, ele casou-se com uma York. E o símbolo dos Tudor foi esse que vocês estão vendo aí, a rosa vermelha e a rosa branca, chamada de rosa de Tudor. Era uma rosa que fundia a rosa branca dos Yorks com a rosa vermelha dos Lancaster, Mas quando que se deu início, nessa guerra? Porque as guerras elas não começam do nada. Quando que se deu início? A batalha que deu início à Guerra das Rosas foi a Batalha de St. Albans, em 22 de maio de 1455. Durante essa batalha, tropas de Henrique VI foram enviadas para enfrentar as forças de Ricardo de York, o que resultou na derrota do rei. Depois disso, Henrique VI foi feito prisioneiro e sua esposa, Margarita de Anjou, e seu filho Eduardo, eles fugiram. O rei inglês foi obrigado a reconhecer Ricardo de York como Lorde Protetor e as disputas entre os dois eles prosseguiram nos anos seguintes. Em 1459, a violência ela retornou com força à Inglaterra. E batalhas aconteceram em Blorhell, Ludford e Northampton. Em Ackfield, uma batalha foi travada em dezembro de 1460 e nela os Lancasters tiveram uma conquista importantíssima. Ricardo de York foi capturado e executado. O filho de Ricardo de York, chamado Edmundo, conde de Rutland, também foi morto. Mas mesmo com a morte de Ricardo de York, a guerra prosseguiu. O filho mais velho desse, chamado Eduardo, herdou o título de Duque de York e deu sequência à guerra de seu pai. Novas batalhas aconteceram. Foi em Mortimer's Cross e St. Albans. Eduardo ele contava com a ajuda de Ricardo Neville, o conde de Warwick. E na Batalha de Towton, os Yorks venceram. Nessa batalha, que aconteceu em março de 1461, o rei inglês foi obrigado a fugir para a Escócia, junto com a sua mulher e filho. Eduardo, vencedor, foi coroado rei da Inglaterra e tornou-se Eduardo IV. Os Lancasters resistiram a Eduardo IV até cerca de 1464, e o antigo rei Eduardo VI foi capturado. Henrique VI, desculpa. Henrique VI ele foi capturado em 1465, sendo aprisionado na Torre de Londres. Eduardo IV ele foi coroado rei da Inglaterra em junho de 1461. A sua ascensão ao trono foi grande parte por conta da sua aliança com o conde de Warwick.
Este era extremamente rico, influente. Acontece que durante o reino de Eduardo IV, as relações do rei com o conde de Warwick elas ficaram ruins. Isso porque o conde mantinha negociações com Luís, né? Com Luís, que era o rei da França. E para Eduardo IV casou-se, para que Eduardo IV casasse, né, com a filha do rei francês. No entanto, Eduardo IV ele se uniu em matrimônio secreto com a Elizabeth Woodville, que pertence a uma família da nobreza inglesa. O casamento secreto do rei foi considerado uma grande humilhação para o conde de Warwick. Além disso, esse evento fez com que o Woodville ascendesse na corte inglesa em detrimento dos Neville. Com isso, o conde de Warwick ele se afastou de Eduardo IV e em 1469 ele aliou-se com os Lancasters. O conde ainda conseguiu convencer o irmão do rei, o Jorge Plantageneta, a traí-lo. No ano seguinte a tudo isso, em 1470, o conde de Warwick ele iniciou uma revolta contra Eduardo IV. A revolta daquele que fez com que precisasse fugir para a Holanda e depois estabelecer-se na Borgonha. Eduardo IV contou com o apoio de seu cunhado, Carlos, duque de Borgonha, né? E nesse momento, Henrique VI ele foi restaurado como rei da Inglaterra. Tempos depois, Eduardo IV ele recuperou suas forças por meio de apoio de Carlos e em 1471 conduziu uma expedição que invadiu a Inglaterra. Logo, os exércitos de Eduardo conquistaram Londres e enfrentaram o exército de Warwick na Batalha de Barnet. O conde Warwick acabou morto nessa batalha. Margarida e Eduardo, esposa e filho de Henrique VI, retornaram para a Inglaterra, reuniram forças com os apoiadores dos Lancasters e partiram para a batalha de Tewkesbury. Os Lancasters foram derrotados nessa batalha e Eduardo ele foi morto. Pouco tempo depois, Eduardo IV ordenou a execução de Henrique VI. Esse é o resuminho da aula. Ficou um pouco mais longo que os outros. E eu vou mandar o conteúdo. Essa atividade terá alguns testes para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu estou nos grupos ou com o seu professor de história da sua sala. E é isso. Até a próxima aula. Até mais, galera.